Olá, eu sou Alan Grange e esse é o Posso Falar, uma frase que eu uso a vida inteira e que aqui vira um convite. Uma conversa de verdade, sem script, sem discurso ensaiado. A ideia é simples, sentar com pessoas que têm história, que têm substância e deixar rolar. Falar de carreira, de escolha, de erros e acertos, mas principalmente de vida, porque nenhum executivo é só o cargo que ocupa. Nesse primeiro episódio, o meu convidado construiu comunidades de fãs na Globo, no UFC, na NBA e hoje lidera a Deezer, uma plataforma de streaming em toda a América Latina. Rodrigo Vicentini, bem-vindo. Fico feliz que você tenha topado inaugurar esse bate-papo. É uma honra ter você aqui, cara. Que isso, cara. Obrigado pelo convite. Um grande prazer estar aqui com você. Mega responsabilidade. Mas tô super animado aqui. Vai ser divertido. Vai ser bom. Cara, tem muita gente que olha pra música e imagina paixão, criatividade, lifestyle. Eu imagino que ser CEO de uma plataforma de streaming tenha muito mais pressão, decisão difícil e responsabilidade do que glamour. Como é que é isso, cara? Onde as pessoas mais erram quando elas imaginam a tua vida? Cara, assim, eu sou suspeito para falar de música, de esporte, de entretenimento. É basicamente onde eu construí toda a minha carreira. Eu acho que essa questão que é a minha praia, né? Essa história de fã, de comunidade, de criar esse engajamento e tal. Quando você trabalha com esporte, com música, com entretenimento, é mais fácil de tangibilizar, né? Hoje em dia, acho que qualquer executivo, qualquer marca, qualquer produto, qualquer serviço usa a palavra mágica engajar, né? Mas acho que quando você vende esse tipo de serviço, fica mais fácil de mostrar. É uma delícia, né? Enfim, você trabalhar com esporte, com música, enfim, é muito gostoso. Meus amigos acham que a minha vida era jantar com LeBron James, almoço com a Madonna e quem quer que seja. Não é bem isso, né? Acho que o glamour fica muito da porta para fora. Acho que é um business como qualquer outro, né? Que você tem as suas metas, você tem que entregar receitas, você tem que controlar suas despesas, tem que fazer o negócio seguir crescendo, né? Na região. Mas no fim do dia eu falo que é muito gostoso. Você poder trabalhar com esse tipo de ativo, eu acho uma delícia, né? Então acho que eu não sei se eu seria um bom executivo em outros tipos de ativo, mas a ciência é muito parecida, né? Você tem que ser o líder e fazer a gestão melhor possível para você entregar os resultados para o teu acionista, mas acontece que o meu produto é a música, né? É um serviço de streaming, né? Que tem esse poder de encantar, de engajar e por aí vai. Legal. Cara, antes da gente falar da tua carreira corporativa, me conta de onde você veio. Fala um pouquinho da sua vida. Cara, eu sou daqui de São Paulo. Eu, enfim, tenho um irmão mais novo, 9 anos de diferença. Então, brinco que meus pais tiveram 2 filhos únicos, né? Uma família grande ali de 7 netos. Uma família super, eu diria, super normal, super padrãozona mesmo. Eu me formei em engenharia de produção, por incrível que pareça. Acho que dá para fazer um outro podcast sobre esse tópico. Mas nascido e criado aqui em São Paulo, em algum momento da minha carreira. A carreira me levou a sair de São Paulo, a morar fora uma época, mas sempre tive minha base, minhas raízes aqui. Tá certo. O que você faz hoje que não tem nada a ver com o trabalho? Cara, eu acho que eu tenho A gente já falou muito sobre esse assunto, né? Eu tenho uma busca que ainda não cheguei aonde eu quero chegar, que é descobrir um hobby. Aliás, se alguém puder dar dicas aí, Corrida. são mu- Então, mas a corrida ela dói em algum momento, né? Eu queria ter isso, enfim, desde de sempre, né? Acho que eu admiro muito as pessoas que, fora o lado trabalho, executivo, tem um hobby que é fotografia, que é pintura, que é jogar golfe, o tênis, o esporte, não necessariamente seja dentro de quadra. Já testei vários esportes. Eu não vou falar se eu sou bom ou não, acho que já dá para concluir. Mas acho que eu sigo numa busca constante de ter uma coisa muito diferente do que eu faço, né? Não achei ainda. Minha última tentativa que foi legal, é um esporte que está crescendo muito, chama pickleball. Que é uma delícia, principalmente para quem não joga bem tênis. Então, você acha que você É é um pouco o... parecido com o beach tênis. Você sai de lá achando que você é o Nadal, assim. Você fala, cara, tem espaço aqui para crescer. E é gostoso, né? Você não machuca, em teoria, enfim, achei legal, né? Vamos ver se esse é o caminho, mas eu ainda tenho buscado essa coisa diferente aí para fazer, para levar para o resto da vida. Bacana. O que as pessoas não imaginam sobre você?
Cara, acho que tem um lado meu, né, de ter, acho que pelo menos na minha carreira, né, nas empresas que eu lidero, acho que é óbvio que você tem pressão como qualquer outro negócio, mas em alguns momentos do ano isso é tangibilizado em grandes eventos. Uma referência, né? Onde você tem muita pressão, acho que você trabalhar com música, com esporte, você deixa de ter cliente, você tem fã, né? E o fã, ele é muito bom tanto para o bem quanto para o mal, né? Então tem muita paixão envolvida, né? Então a hora que você coloca um produto novo na rua, a hora que você promove um evento, a hora que você faz um show e você tem milhares de pessoas ali que se prepararam a vida inteira para poder consumir aquele artista, para ver o cara jogando e por aí vai, e aquilo vai marcar, ela vai levar isso para o resto da vida. Então você tem uma responsabilidade muito grande, que não é somente o P&L, não é somente o emprego, somente o resultado. Então, essas horas é um momento que eu vejo o time tá sob muita pressão, né? E aí uma característica que eu tenho, né, que é totalmente oposta a essa, eu sou muito sereno, sou muito calmo, né? Então acho que é aí que me ajudou muito a crescer nessas cadeiras que eu ocupo, né? A hora que o caos está muito instalado é a hora que eu consigo respirar, sair do olho do furacão e tomar as decisões certas. Porque nessa hora você precisa do cara de cabelo branco, sereno, para falar, gente, vamos por esse caminho aqui, né? Já tive vários desafios, principalmente nessas questões desses grandes eventos, que você tem que ter muita serenidade. Você tem que acalmar muito e ver o que você vai fazer, porque você não está lidando somente com o teu P&L, somente com o seu business. Você está lidando com 100 mil pessoas ali, né? Então, você tomar uma decisão errada pode ser muito perigoso até, né? Então, acho que esse é um lado meu que as pessoas, depois que começam a trabalhar comigo e me conhecem, assim, pô, mas você é muito calmo. Você é muito calmo. Não tem nada a ver com o negócio. Eu falo, exatamente, eu sou o oposto desse dia a dia. Eu preciso ser o contraponto do time, né, de conseguir. Mas é óbvio também que quando eu preciso jogar adrenalina, joga. Legal. Falando em fãs, na NBA, aqui no Brasil, você conseguiu quase uma base aí de 60 milhões de brasileiros. Como é que você fez? Qual foi o segredo para fazer o brasileiro amar basquete desse jeito? Cara, foi uma jornada super legal. Eu acho que eu fiquei à frente da NBA cerca de 10 anos, né? Há 10 anos atrás, quando eu cheguei, eu brinco que o mato era muito alto, né? E num país do futebol, né? Então, que não é nem o esporte, é quase uma religião, né? A gente está acostumado a ver futebol no domingo, na quarta, enfim, independente do time que você torce. Eu acho que uma das ciências, vamos colocar assim, que a gente conseguiu imprimir muito bem aqui no Brasil foi deixar a marca de uma maneira que fosse aspiracional, criar comunidades, trazer os fãs para perto, né? O brasileiro não tem acesso à NBA lá fora, né? É algo muito distante, né? Então, era tão distante que a gente tinha dúvida em como conseguir equalizar esse meio do caminho. E a gente trabalhou muito nesse conceito de love brand, né? Então, por mais distante que fosse, como é que eu trago ela para perto e o brasileiro consiga consumir? E aí você falou do basquete, é interessante que é um território que a gente ficou mais distante do jogo em si, do esporte em si. Foi muito mais numa linha de lifestyle, né? Então, acho que não só na NBA, mas no próprio UFC, agora na Deezer, eu acho que a ciência é muito parecida, né? Independente do tipo de esporte, se é música, se é show, né? Acho que é muito entender como é que você vai construir uma base de fã para essa marca virar uma marca admirada, né? E aí você tem que achar a tua perspectiva única, né? O que eu fiz no UFC foi totalmente diferente do que a gente tinha feito antes no Lollapalooza e totalmente diferente da NBA e agora totalmente diferente na Deezer, né? Você tem que estudar muito o fã, entender o que ele quer, né? Conseguir superar essa expectativa do fã. A gente gosta de receber essas surpresas, né? De tentar levantar o sarrafo. Aí já entra a questão de gestão. Mas realmente acho que conseguir ter uma perspectiva única, e no caso da NBA que você perguntou, não se comparava com o futebol. Eu não brigava com o futebol. O futebol estava ali, feliz da vida, está tudo certo. A gente teve que criar uma outra perspectiva, um outro território para conseguir trazer mais pessoas para perto. Legal. Falando de UFC, voltando mais no tempo, acho que você, não sei se você imaginava, lá fora já era um negócio grande, mas no Brasil ainda era muito pequeno quando você pegou. Acho que você foi o precursor, você está fazendo um caminho bom, você conseguiu fazer a NBA crescer, acho que o UFC você pegou. Quando você foi para o UFC, então, quando você começou no UFC, você imaginava que um dia virasse o que virou? Cara, é uma loucura, assim, porque quando você conta o case UFC no Brasil,
principalmente no exterior, as pessoas não acreditam, né? O UFC, eu lembro quando a gente chegou, acho que tinha eu e mais 3 pessoas que seja, era uma operação super pequenininha e você colocou muito bem, né? Era montar uma operação no Brasil que já tinha como sobrenome 3 letras muito poderosas lá fora, né? E ainda a gente teve um momento onde os lutadores brasileiros estavam voando, né? Então você tem dentro de quadra, dentro do octógono, alta performance, porém uma marca que precisava ser construída, criada, parcerias e tal. Eu lembro teve um momento que me marcou muito, foi muito emblemático no UFC, quando a Globo, né, sempre perto do Natal ali, ela fala, o especial de final de ano, normalmente vem um filme novo da Disney ou da DreamWorks, enfim, independente de qual seja. O Roberto Carlos. Você já falou o segundo show. E aí vinha a luta do ano, né? E aí, na época, até era o Anderson Silva e tal. Ali eu olhei e falei, pô, conseguimos. Furamos a bolha, né? Porque é óbvio que quem era do segmento de luta já consumia o UFC, né? Acho que o grande desafio era furar a bolha e expandir. Que é um desafio parecido que eu tive na NBA também. Eu tenho que sair do basqueteiro e expandir. Tanto que a maior parte das pessoas ali consumia uma marca, não necessariamente o jogo, né? E do UFC tinha algo parecido, né? Eu preciso sair do tatame e mostrar para as pessoas que tem um lifestyle, tem uma perspectiva legal para você consumir esse esporte, essa marca, né? Então, assim, era algo que eu não imaginava que fosse chegar onde chegou, né? Acho que no mercado, lembrando que essas ligas, né, no fim do dia, é um business de mídia, né? De produzir conteúdo, seja ao vivo ou não, e poder vender esses direitos mundo afora. Os números do UFC no Brasil ficaram extremamente interessantes. Globo, Unilever, UFC, NBA, Deezer, são mundos completamente diferentes ou parcialmente diferentes. O que te move na hora de trocar de universo? Cara, é engraçado, porque assim, eu acho que eu comecei a minha carreira, acho que 20% da minha carreira, tá virando quase uma entrevista de emprego. Eu vou mandar 20 anos fazendo isso, ainda tem. Vai para essa linha. Acho que 20% da minha carreira eu fui cliente, né? Então eu fiquei um certo tempo na Claro, né? E depois um tempo na Unilever, né? Então eu brinco ali que eu era muito feliz e não sabia, né? Tinha budget, podia investir, depois eu resolvo ir pro outro lado da mesa, né? Que aí tem Time for Fun, tem a Globo, que foi a empreitada onde a gente trouxe o Lollapalooza e por aí vai, depois o UFC, a NBA e por aí vai. Eu acho que como cliente, eu aprendi muito a ter a cabeça de marqueteiro, entender o que minha marca precisa fazer, como é que você lida com teus consumidores, né? Porém, depois, quando eu migro para trabalhar com esporte e entretenimento, você passa a servir, né? Você tem fã, né? Então, acho que fora a responsabilidade como gestor, que eu tenho que prestar contas para o acionista, para o meu gestor, para o meu time, essas marcas, elas têm milhões de pessoas consumindo, né? E não é consumindo, é apaixonada, né? Então eu vejo que é uma responsabilidade um pouco diferente, na verdade muito diferente, né? E aí muda a forma de gestão, a forma de ser executivo, né? Porque qualquer projeto que você põe na mesa de uma NBA, de um UFC, da Deezer, do Lollapalooza, não importa qual label, vamos dizer assim, eu provoco muito o time se isso vai atender a expectativa do fã. Porque não adianta atender a minha expectativa de CEO, tem que atender a expectativa de quem sonha ir no Lollapalooza, de quem sonha ir ver uma luta do UFC, de ver um jogo da NBA, da NBA House, de um evento da Deezer, não importa. E aí é onde que mora o desafio, né? Então, acho que em alguns momentos eu até era visto como um gestor muito exigente, é raríssimo aprovar uma coisa de bate-pronto, né? Porque tem aquela figura emblemática da cadeira vazia, né, nas reuniões, assim, olha, senta na cadeira do fã e vê se é isso que ele quer. Ele sonhou a vida inteira para ver o show do Foo Fighters no Lollapalooza. É isso mesmo que a gente vai entregar? Você vai ter retrabalho, né? Então, acho que o fio condutor, né, na minha carreira é muito pautado, em todos tem essa questão do fã, né? E aí o que faz eu pensar em mudar de carreira, né, tipo de empresa e tal, eu acho que é muito de eu olhar para trás e saber que eu consegui transformar um negócio, né? Consegui levar a marca, o business para outro patamar, né? Isso leva tempo, né? E aí depois de um tempo eu olho e falo, poxa, cumpri minha missão, né? Acho que ali agora próximo desafio. Às vezes eu olho e falo, pô, podia ter ficado naquela
caixinha quentinha, confortável, mas eu gosto de poder olhar e falar, pô, tem uma comunidade aqui que dá para ser desenvolvida, que dá para crescer, que dá para ter mais fãs, consequentemente mais consumo, mais streaming e sai de crescendo e por aí vai. Legal. De novo falando de fãs, a música conecta as pessoas emocionalmente, acho que NBA, futebol, enfim, seja o esporte que for, você tem essa conexão do fã. Por outro lado, quando você fala de liderança, normalmente você fala de decisões frias. Como é que é fazer o equilíbrio dessas duas coisas? Essa é a parte mais chata, né? Eu acho que como eu tive o privilégio de trabalhar com essas marcas desde muito novo, né? E acho que na minha época de Time for Fun, eu tinha acesso a todos os shows que você pode imaginar, né? Desde Madonna, U2, Coldplay, Cirque du Soleil, samba, pagode, não importa, né? Era o tempo inteiro, né? E ali eu aprendi, para você se perder um segundo, né? Eu aprendi muito que o meu papel era de executivo, não era artístico e não era jogador, né? Tanto que eu faço de tudo para estar totalmente distante de quem vai estar no palco. Olha assim, cada um no seu lugar, né? Então, acho que desde novo eu percebi aonde tinha que estar, né? Então, isso faz com que fique mais fácil eu não deixar subir a cabeça e misturar as estações, né? E aí, com isso, a hora que eu tenho que tomar uma decisão fria, fica mais fácil, né? Não que seja mais legal, mas fica mais fácil como um executivo de qualquer empresa, né? Mas você vai reduzir o budget de alguma coisa, você vai deixar de ativar tal evento? Sim, porque para o negócio, a minha responsabilidade é tocar um negócio, não é fazer com que o LeBron James quebre um recorde ou que a Madonna cante em outro show, não é isso, né? Então, acho que desde cedo foi fácil eu perceber isso, porque para você se perder ali é muito coisa de segundos. Legal. Seguindo essa linha, tem uma diferença grande entre ser um CEO e o que as pessoas pensam que é ser um CEO. Como é que é isso para você? Onde está essa Cara, diferença? eu acho que ser o CEO, você, no limite, né? Você é pago para tomar decisão difícil, né? Então, acho que óbvio que é ótimo, né? Você ser C-level te abre muitas portas, você tem um networking super bacana, né? As pessoas acham, né? Acho que tem um lado ali que eu tento desmistificar muito, acham que você é o super-herói que sabe tudo. Tá gravado aqui, eu tenho muito que aprender, né? E acho que até meu último dia de vida eu vou seguir aprendendo. Eu acho que eu já percebi ao longo da minha carreira muito essa discussão, assim, o número um tem que saber de tudo, né? E a gente está num mundo hoje que o grau de evolução de informação é impossível, né? Um ser humano conseguir saber tudo, né? Então, acho que essa questão da porta para fora, né, é muito diferente, né? Porque assim, pô, o cara é C-level, o presidente da empresa, legal, é excelente, né? Mas ao mesmo tempo tem um lado muito frio, né? Primeiro da expectativa do teu time, né? Que acho que aí vai do estilo de gestão, né, de você aproximar e saber quando você não tem a resposta e pedir ajuda, acho que essa é a primeira parte. E tem um lado que aí é um incômodo de todos os C-levels que eu já conversei. A cadeira de CEO é uma cadeira muito isolada, é muito sozinha, né? Então, você olha para o lado, não tem ninguém, né? Então, eu lembro quando eu era diretor de vendas, pô, tinha um problema com o presidente, eu ia lá reclamar, chorar com o marketing, aí, o que a gente vai fazer e tal. Não tem. Né? Você não tem o ombro amigo ali, né? E aí por isso que é legal você ter os amigos de fora, né? Faço parte lá do grupo do IPO, por exemplo, que é uma rede de apoio muito legal, para você trocar ideia. Pra você falar, pô, tô pensando nesse projeto, como é que eu posso executar dessa maneira? Você já fez isso, me ajuda daqui, eu não tô sabendo lidar com esse problema e tal. Mas é uma cadeira muito solitária, né? As pessoas acham que por ser líder, você tá com todo mundo com você, é diferente, não necessariamente. Qual que é a parte do trabalho hoje que mais te consome? Que ninguém vê? Cara, acho que tem muito pessoas, time, desenvolver, né? Colocar no caminho que a gente precisa. E acho que a cadeira de CEO, ela tem muito bastidor, né? Muito behind the scenes, né? Que ninguém vê e ninguém vai ver, né? Acho que eu gosto muito de dar mais voz para o meu time,
Mas para eu garantir que eles estejam no palco certo, eu preciso. Eu vou pro bastidor fazer as amarrações que precisam ser feitas, né? Então, e aí é muita política, né? Acho que como qualquer empresa, né? De você ter as amarrações, ter as conexões, ter quem vai te apoiar, quem vai te ajudar num projeto, numa decisão. Então, acho que é muito mais bastidor e política do que o front. Recentemente eu entrevistei um CEO, ele até falou uma frase interessante, que eu guardei, ele falou assim, ser CEO não é ter todas as respostas, mas sim saber quais as perguntas Quais fazer. as perguntas, exatamente. Foi Quais muito provocações você vai fazer, né? Exato. Qual decisão recente foi bem mais difícil que você teve que fazer do que parecia ser por fora? Cara, acho que como todo líder, pelo menos o que me vem de bate-pronto é a questão de trocar pessoas, né? Acho que desligamento, eu não conheço ninguém que fale foi bem, tranquilo. foi tranquilo, porque você está mexendo com a carreira da pessoa, com a família da pessoa, você não sabe as expectativas que a pessoa tinha em relação à empresa que você trabalhava. Essas empresas que eu trabalhei, né, que tem essa coisa de love brand, de paixão, né, enfim, eu tive muita gente que era muito, vamos supor, na NBA, que jogava basquete, que era fã da NBA, então mistura muita coisa, Veste a né, camisa veste a literalmente. camisa literalmente, né, a própria Deezer, galera é da música, né, então é um sonho você poder trabalhar, se você é músico, você trabalhar num streaming de música, né, então acho que essa questão de desligar pessoas é o mais chato, é onde você perde o sono na noite anterior ou nas noites anteriores. Você tem um desafio e não tem como você passar a mensagem da melhor maneira possível. É chato de qualquer forma. Então acho que essa é uma que... E é fantástico você ter essa, vamos dizer assim, essa noção, essa visão, porque é o que eu falo um pouco do recrutamento de seleção, né? Enfim, lá atrás, eu aprendi erroneamente, o pessoal falava, não, você está mudando um executivo daqui para cá, ele vai fazer a escolha dele, ele sabe o que ele está fazendo. E, cara, acho que a responsabilidade nossa é muito maior. Porque eu sempre falo, quando você tira alguém de um emprego, né? Tira um cara daqui e coloca nessa outra empresa, você não está movimentando o emprego do cara, a posição do cara. Você está movimentando família, filho, residência. Tem muita coisa envolvida por trás que as pessoas muitas vezes não veem. Aí, puta, é muito legal você ter essa preocupação, não ter esse conforto de passar por uma situação dessa como se fosse mais uma coisa, mais uma atividade do dia a dia. Eu acho que, cara, eu acho que tem o antes e tem o depois também, né? Porque fica um gosto amargo. É ruim, né? Eu acho que as vezes que eu tive que fazer isso, né? Me coloco à disposição de tentar ajudar, recolocar, acesso ao meu networking e tal. Mas não tem jeito, vai muito da expectativa, né? Tem muitas vezes que você tem que fazer uma troca porque o business mudou de lado, ou porque a pessoa não está performando, ou porque a pessoa já chegou no teto, né? Tem muitas vezes que você tem um profissional que era espetacular, performou muito bem, agregou muito para o negócio, mas chegou no teto. Não tem mais, né? E aí você vê a pessoa ficando infeliz, né? Que já não está entregando mais. E aí você tem que dar notícia. Falou, olha, não tá bom para você, né? E é difícil, né? A pessoa fala assim, pô, por que você está falando isso? Eu já fiz tanta coisa para você. Mas é um capítulo ali que acho que qualquer líder passa por isso, né? É aquela história, essa cadeira é remunerada para fazer isso, Sim. mas não é uma atividade que é gostosa de fazer, ou que não empate, enfim. E impacta o lado do executivo também, a família dele, né? Você vê que a pessoa está carregada, estressada, e leva um tempo para passar, né? A Deezer hoje compete com gigantes. No fundo, onde você sente a maior pressão nisso? Cara, eu acho que eu volto muito para minhas outras experiências, né? Sim, a gente compete com gigantes, mas os gigantes não são o que me incomodam, assim, né? Eu acho que cada um tem o seu território já muito claro, né? A forma que opera, os times e por aí vai. Então acho que aqui a Deezer, a operação na América Latina, né? A gente tem uma posição muito única, assim, né? De ser um player que está muito bem conectado com a indústria da música, né? De ser uma marca sem rejeição, uma marca que é consumida por milhões de usuários América Latina fora. Então, não vou dar muito spoiler do que vai sair aqui, senão me puxa a minha orelha, mas eu acho que cada um tem claramente desenhado a sua estratégia e seu território, né? E acho que isso é muito bom para quem vai consumir música, né? Eu acho que cada usuário tem suas preferências, mas na ótica de catálogo, cara,
a gente tem todas as milhões de músicas que você pode imaginar. Na ótica de tecnologia, features, não vou ficar fazendo jabá aqui da Deezer, mas Pode fazer, a parte de tecnologia incrível, com soluções super legais, né? E aí acho que a forma que a gente executa isso localmente é muito único, né? De trazer muito, né? Minha mãe, né? Eu tenho uma dificuldade de explicar o que eu faço da vida para minha mãe, né? Porque o UFC eu não lutava, NBA, basquete não rolava. Então, assim, agora ele virou artista. Então, assim, né? Quando eu tento explicar o que a gente faz, né? A missão da Deezer é conseguir aproximar os fãs dos seus artistas favoritos, né? E a gente tem feito muita ação nisso. Eu consigo no aplicativo olhar que música que você gosta. Qual que você gosta? Puta, cara, de um monte de coisa, vai. Pearl Jam. Pearl Jam. Eu consigo colocar Pearl Jam ali e olhar quem é a pessoa que mais escuta Pearl Jam em São Paulo. Então eu consigo nesse ativar grau, em cima disso também. exato. Então eu consigo pegar o Alan, que eu descobri agora, que é o cara que mais escuta Pearl Jam nos últimos anos em São Paulo. E quando tiver um show do Pearl Jam, por exemplo, eu vou pegar o Alan na mão e vou colocar ele na frente dos caras. Recentemente você fez isso com a Shakira no Rio de Janeiro, né? A gente fez isso com a Shakira agora no último show dela e é uma experiência muito legal, né? Você poder procurar, usar a tecnologia a favor do fã. Isso está sendo muito divertido. Porque realmente eu consigo olhar claramente quem é que mais consome a Shakira e como é que eu vou promover esse tipo de experiência, né? E isso, o Zeca Pagodinho, a Shakira, não importa qual é o artista, Você né? traz a experiência para perto do fã. Exato. Então a tecnologia me ajuda a tangibilizar essa paixão. Então isso é muito legal, né? Então acho que nessa ótica ali a minha preocupação não é muito a competição. Para mim é muito mais dentro de casa, que é a visão do fã. Como é que eu vou tirar aquele uau, aquele fator que dá aquele frio na barriga para pessoa número um fã da Shakira ter a experiência de Shakira, né? Então acho que essa é a parte mais legal. Legal. A gente tá falando de coisa boa, mas teve algum momento na sua carreira que você olhou e falou assim, puta, isso aqui pode dar errado de verdade? Todos. Cara, acho que o frio na barriga me persegue desde sempre. Então, eu lembro quando eu saí da Unilever, né? Eu cuidava da marca Omo, uma belíssima marca, 40 e tantos % de market share, budget gigantesco. Fui para uma empresa que na época não era conhecida, que era Time for Fun. E na época que não tinham as grandes arenas, não tinha a Copa do Mundo, a Olimpíada aqui. Eu lembro que muitas pessoas falam assim, cara, você tem certeza que você está fazendo? Né? E eu me questionava. Eu lembro que eu cheguei na Time for Fun, meu primeiro grande projeto foi a turnê da Madonna. Né? Isso foi 2008, se eu não estou enganado. Deu muita coisa errada. Né? E isso é aberto, enfim, eu posso falar. A gente teve um problema sério em venda de ingressos, problema de tecnologia. Né? Até uma curiosidade, nessa turnê da Madonna, a demanda de internet no Brasil foi maior do que o 11 de setembro na época. Era um volume gigante, e aí caía, enfim. E aí ali eu olhei e falei, pô, eu tava tão bem na Unilever, né, vendendo meu Omo ali, bonitinho, né? Então esse frio na barriga sempre apareceu, né? Depois, quando teve a questão na parte da Globo lá, da Gel, eu lembro quando a gente resolveu trazer o Lollapalooza. Cara, Lollapalooza hoje é muito fácil falar. Todo mundo sabe falar, escrever, vai, curte e por aí vai. Na época era... Que é isso? Que é isso? Lola what? Não ia, né? E o máximo era o tipo Rock in Rio. Assim, hoje tá no mesmo grupo e tal. Mas também olhava assim, será que é isso? Né? O próprio UFC, você comentou bem, né? Eu lembro quando a gente começou a operação aqui, várias dúvidas, né? De será que vai decolar, né? Pô, você está indo para a indústria da luta, é isso mesmo, né? E deu certo, né? Depois, quando eu saí do UFC e fui para a NBA também, o UFC eu era muito maior do que a NBA, muito maior, né? E eu ali falei, cara, será que vai? Então, assim, essa dúvida sempre aparece, que eu acho boa, tá? Eu acho saudável, assim, porque me deixa muito com o pé no chão, entender que caminho que a gente vai seguir, então... Você gosta de desafio e você tem entregado sempre nas mudanças que você fez, pelo menos até então, e com certeza agora vai ser igual. Puta, só história de sucesso, que é muito bom. Não, mas tem... eu gosto de Você tá desafio, que eu não sei se a gente está na sucesso. entrevista já aqui, mas eu ia falar, eu sou o Rodrigo, eu adoro desafio, mas assim, acho que essa questão do desafio me move muito, né? Acho que ver que você tem uma oportunidade, né? Acho que você precisa ter um serviço, um produto bom,
né, que não está explorado, né? Acho que você poder pegar isso, colocar o teu DNA, colocar o time bom em volta, trazer os clientes, parceiros certos e ver esse negócio engrenar e com o tempo decolar, isso me dá muito prazer. Assim, é uma coisa que eu olho e assim, pô, adoro fazer isso. Legal. Cara, você já falou que a vida do CEO é solitária, todos os CEOs que eu converso são unânimes e falam isso. Você recorda de alguma decisão que você teve que bancar sozinho, que você não pôde nem abrir com o time, nada, que fosse ocasionar uma mudança muito grande? Tiveram várias, assim, tô pensando, qual que eu não vou expor? Acho que de desligamento, dependendo do que vai ser feito, acho que já aconteceram algumas vezes, né? E você não consegue, tem uma pessoa ou outra que tá ali dentro. Acho que a decisão de... acho que, cara, budget é uma palavra que sempre aparece na boca do CEO, né? Então, a hora que você tem que mudar o caminho ali da embarcação, você vai ter que deixar coisas para trás, né? E isso, as pessoas, né, nessas marcas que eu comentei, elas têm um apego emocional muito forte, né? E o let go é difícil as pessoas aceitarem. Assim, olha, até então essa linha aqui, esse teu projeto a gente fazia, vai cair, né? E aí tem um lado de como comunica para o time, para o fã, para a imprensa e por aí vai. Mas tiveram alguns, assim, algumas decisões difíceis aí. O que mais te incomoda no discurso que o mercado tem sobre executivos? Cara, eu tenho muita... Eu sou uma pessoa muito transparente, assim, né? E eu acho que, pelo menos na minha carreira, 20 e tantos anos de mundo corporativo, eu nunca trabalhei numa empresa que é o melhor lugar do mundo, que é mais legal do que estar na Disney, sabe? Então, acho que eu vejo muitas vezes o mercado tentando transformar a empresa em uma grande família, que todo mundo é muito feliz. Eu não acredito muito nessa bandeira, pelo menos é meu estilo. Né? Sim, dá para ser feliz, sim, dá para ter um excelente momento no escritório, com os desafios, por aí vai, mas, cara, no fim do dia é um trabalho, né? Senão você não receberia salário para isso, né? Mas eu vejo alguns líderes em alguns momentos se posicionando, não, a gente é uma grande família, todo mundo se abraça, tal. Eu tenho dúvida um pouquinho desse conceito, porque uma hora você vai ter que mandar seu tio embora, né? Uma hora seu primo vai fazer um negócio que não é tão legal. Então, assim, eu não sei se é... Apesar que família faz um monte de coisa errada também. Mas eu acho que essa... A família você não escolhe, A muitas família... vezes. Exato, boa, é isso. Então, acho que essa bandeira... Só para deixar claro, né? Acho que sim, dá para ser muito feliz com o teu time, com teus pares, com os subordinados, sem problema. Mas acho que essa coisa happy family, o comercial da Doriana, Eu tenho uma dúvida, opinião entendeu? forte sobre isso também. Eu já falei com muita gente que as pessoas nunca podem esquecer que para o mundo corporativo, para as empresas, no final do dia, óbvio, você faz seu trabalho direito, como você falou, você é pago para isso, mas você é um número. Sim. No dia que precisar ter um corte, né, uma reestruturação, um layoff grande, o global numa multinacional, cara, a ordem vai vir top-down, tem que cortar tanto, se vira. É isso. Por isso que eu acho que é muito difícil você fazer isso com seu pai e com sua mãe, sabe? Então, acho que... Mas, respeito, né? Assim, talvez eu não tenha tido a chance de trabalhar em empresas que tem isso, né? Mas, como você falou, é uma planilha, né? Então, assim, tenho um pouquinho de dúvida disso. Tem diferença entre o Rodrigo profissional, que o mercado conhece, e o Rodrigo que os amigos conhecem? Aquele cara que tá lá no churrasco, tá com o pessoal desde a da época do colégio. Cara, eu acho que eu já tive várias crises sobre o que é o Rodrigo PJ e o PF, né? Já tentei separar muito, já tentei deixar a mesma coisa. Acho que hoje há um tempo atrás, já achei esse equilíbrio, né? Eu acho que tem uma diferença, apesar de ser a mesma pessoa, né? Não adianta tentar ter dois crachás, né? A hora que você entra em casa, você deixa acho que não funciona, né? Acaba sendo um negócio meio Pelé e Edson, acho que não é isso. E eu acho que hoje em dia, né? Acho que o mercado mudou muito, né? Então, acho que não necessariamente o Rodrigo de antes, que era mais brincalhão e tal, ele segue nessa toada hoje, né? Eu acho que o mercado
evoluiu muito para pautas que deveria ter evoluído, mas em alguns momentos ficou um pouco mais chato, né? Então, eu sempre fui um cara mais, né? Aquela história, você tem muito estresse, você precisa quebrar esse estresse. Então, pô, brinca, né? Faz De uma forma brincadeira, respeitosa, assim. tal, né? Sem nada Mas às errado. vezes a brincadeira não Mas dá às vezes pra a fazer brincadeira mais. já não encaixa mais. Então, assim, hoje em dia é raríssimo ter uma brincadeira, né? Apesar que eu sou um cara super leve, né? Então, eu vejo que ao longo da minha carreira, essas brincadeiras, e não são piadas erradas, mas as brincadeiras perderam espaço para algo um pouquinho mais frio. Mas uma característica que eu tenho é saber quebrar a pessoa, né? Para ela baixar a guarda, assim, cara, tá tudo bem, vai dar certo, vem comigo, olha no meu olho, respira, vamos lá, né? Então, acho que nisso o mercado fez com que essa parte, no churrasco, você vai ver eu fazendo mais piada com você, pode ficar O tranquilo. mundo tá mais chato um pouco hoje em dia, eu Nessa acho. ótica tá mais. Eu acho que, voltando ao ponto, né, do executivo ter que saber tudo e tal, eu acho que tem um lado hoje que é as cadeiras de liderança, pelo menos do meu lado, eu tenho um radar sempre muito ligado, né, para entender até onde eu posso chegar. Né? Acho que antigamente não tinha isso. Né? Você pode brincar de futebol e tá tudo certo. Hoje em dia, acho que nem o futebol tem muito espaço, né? Porque você pode degringolar para uma discussão que não fique legal. Então, eu tenho embutido aqui um radar que assim, ó, vai até a página 2 e segura, né? Então, acho que isso ficou mais chato. Mas também eu acho que tinha muita coisa que estava errada, né? Que tinha algumas pessoas que podiam estar perdendo a mão e tal. E aí isso faz com que, óbvio que tem uma versão mais brincalhona minha, que meus amigos conhecem em casa, no Que o corporativo churrasco, não vai do conhecer. que o corporativo vai ter, né? Tá certo. O que você faria se você tivesse 35 anos hoje? Diferente, né? Eu acho que é interessante porque o 35 anos de hoje, nessa transformação toda que a gente está passando, é muito difícil de comparar com quando eu tinha 35. É quase analógico, vamos dizer assim. Mas eu acho que duas coisas, assim, né? Acho que a primeira menos pressão, que tipo, vai dar tudo certo, né? Mas isso acho que o cabelo branco que te traz, né? Maturidade. Então, isso é maturidade, então aquela ansiedade, aquela coisa de rolo compressor, de entregar resultado, né? Eu sempre fui isso, eu chegava nos lugares, já queria mudar, fazer acontecer. Cara, calma, respira, né? Então, acho que esse seria algo que eu faria. Não quer dizer que eu deixaria de ter consistência. Né? Não quer dizer, então relaxa, vai dar tudo certo. Não é isso. Continue entregando, mas sofra menos. Né? Acho que seria isso. E acho que um outro lado, e aí não é uma pauta executiva, é uma pauta executiva até, questão de saúde. Assim, acho que você vai ficando mais velho, você começa a ver que saúde tem um valor inestimável, gigante. né? Então acho que eu teria cuidado mais da saúde mais cedo, né? Até porque você vai ficando mais velho, fica mais difícil. Você tá um cara super Né? saudável. Não, mas é sempre, né? Sempre tem espaço para melhorar, né? Então acho que aos 35 eu teria investido mais na saúde também. Fazendo um gancho com isso, hoje, com tudo que você vive, o que realmente importa? Cara, eu acho que depois de tudo, né? As empresas que eu passei, enfim, né? Acho que as conquistas, e acho que o que me vem em mente é a palavra equilíbrio, assim, Alan. Eu acho que e acho que também tem a ver com a maturidade, né? Você achar o equilíbrio é meio que chave, né? E aí com isso, né, a gente pode falar do tipo de empresa, o tipo de negócio, o tipo de time, exposição, salário, enfim, todos os fatores de decisão para uma cadeira que você vai ocupar, mas tem um que às vezes a gente esquece que a planilha não pega, né, que é se você está feliz, né? Eu estou tentando, parece uma frase de livro de autoajuda que eu busquei aqui, mas é um KPI super importante, assim, que é difícil você, né, comparar com salário, com bônus, com orçamento, com exposição, mas a hora que você olha ali e fala assim, cara, você está feliz mesmo? Você está curtindo, né? Acho que isso para mim vale mais do que o salário, a exposição, bababá, mas leva tempo para você aceitar vou te isso. falar que geralmente quando eu entrevisto executivos que têm já uma posição, né, que são mais sêniores, o que eu noto muito hoje numa movimentação é exatamente isso. A preocupação não está mais só no
talvez porque também já estão num outro momento de vida, mas a preocupação hoje é muito maior de, putz, para onde eu tô indo? Eu vou ser feliz nesse lugar? Faz sentido para mim? Tem um propósito? Enquanto que aquele cara de 25, 26 anos lá atrás que você conversa, a preocupação dele tá em outro. completamente diferente. Carreira, grana, crescer, cargo. Eu falo uma coisa muito de enjoy the ride, né? Então, assim, eu olho e falo assim, cara, eu vou curtir isso aqui, né? Eu tô completando agora quase 1 ano de Deezer, né? E as pessoas me perguntam, e aí? Assim, cara, tô me divertindo pra cacete. É isso. Cara, é isso, né? Então, assim, tem dor de cabeça, mas assim, cara, tô curtindo, né? E os meus amigos ali que com idades parecidas, e de volta ao que você falou, estão muito nessa. Assim, cara, legal, já passei pelos desafios de carreira e tal, mas no fim do dia, assim, cara, você tem que estar curtindo muito, né? E aí, a hora que você volta pro início de carreira, se você conseguir achar isso num lugar que você vai crescer, né? Você vai ter um bom gestor e ainda você vai curtir. É o mundo dos sonhos. É o mundo dos isso. sonhos. O que você não abre mão hoje que você já abriu no passado? Necessariamente tempo com a família, né? Isso para mim é o que também não entra na planilha, a gente não põe na conta e não volta, né? Então isso é uma coisa para mim hoje que vale muito, né? Não é nem dinheiro, cara, para mim é prioridade, assim. Então, óbvio que você precisa achar um equilíbrio, também não adianta falar, ok, eu consigo fazer 100% o que eu quero com a minha família, mas a hora que eu vejo, eu tenho a oportunidade de privilegiar, não tenha dúvida que eu não abro mão. E para fechar, posso falar? Se você pudesse hoje falar algo que pode ser desconfortável, mas que precisa ser falado, o que seria? Rapaz, isso é quase uma terapia, né? Eu acho que eu voltaria muito a 2 perguntas que você comentou sobre o ser feliz, mas não o ser feliz da autoajuda, sabe? Eu vejo na minha carreira, nas empresas que eu passei, eu via muita gente triste, sofrendo, porém trabalhavam em determinada empresa, né? Cara, isso é doentio, isso vira câncer, né? Então, acho que se você está numa zona de conforto e não está feliz, aliás, as 2 coisas são muito perigosas, né? Zona de conforto para a carreira, você sabe melhor do que eu, umas piores coisas que você pode ter, aquela caixinha quentinha, bonitinha, tal, e você não está sendo desafiado, não está crescendo, isso no longo prazo para sua carreira vai ser muito ruim, mas a pessoa tem que ter coragem em querer arriscar novamente. E acho que o outro lado você tá numa posição que você não está feliz, é muito difícil você tomar a decisão de sair, de procurar outra coisa. Mas, cara, o que mais importa é você estar bem, né? E se você não estiver bem, uma hora essa conta chega, né? Então, acho que esse é um ponto que eu acho super importante, assim, para os executivos, e, enfim, as pessoas que estão também no início de carreira, pensar, faz um negócio que vai te fazer bem, né? Porque no fim do dia, a vida é rápida, o salário é parecido, então acho que eu iria nessa linha. Tá feliz. Exato. Cara, de novo, quero te agradecer pelo teu tempo, sua disponibilidade. Um prazer estar aqui com você. E vamos nos falando. Maravilha. Obrigado. Já quero ver quando vai pro ar, hein? Pode deixar, fica tranquilo. Boa. Fazer uns cortes bonitinhos pra Maravilha. você. Maravilha. Valeu, cara. Valeu, meu.